Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentino, Confiança Esmeralda e também conosco o Colégio Criativo. Também é parceiro do nosso Mundo da Criança. Bem, e a gente vai falar de um assunto hoje muito, mas muito interessante, que é o canabidiol, este potente e polêmico medicamento, esta droga. Como é que é isso, doutor? O quão importante isso tem sido na vida de muita gente, mas tem dado aí também muitas dores de cabeça. Vamos falar sobre esse assunto. Hoje a gente está recebendo uma mãe que vai poder explicar para a gente certinho a função disso e assim até os efeitos na prática, né, desta medicação, que é a Cláudia Marim. Doutor, muito boa noite, é sempre uma alegria. Boa noite, Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Realmente o Marcos foi muito feliz nessa introdução, porque nós vamos conversar e vamos aprender, Marcos, com essa droga que a gente tem algumas experiências, mas hoje nós vamos sentir muito de perto as dificuldades e os caminhos que Marília está possibilitando em relação ao plantio do cannabis e a extração da droga, de um dos componentes do cannabis, que é o canabidiol. E para falar sobre isso, nós convidamos a Cláudia Marim. A Cláudia Marim tem um filho que tem um acometimento cerebral importante e essas crianças, Marcos, a grande dificuldade que se tem é o controle das crises convulsivas. E o canabidiol é uma droga que o mundo todo tem uma experiência muito grande e favorável em relação a isso, ao uso desse medicamento, e a Cláudia vai dizer para a gente exatamente as suas dificuldades e a sua conquista. Nós trouxemos a Cláudia em função de que a semana passada Marília viveu uma experiência judicial nova. Essa experiência judicial já havia acontecido em outras cidades do estado de São Paulo, mas em Marília é a primeira vez que isso acontece, que é exatamente a autorização, para se plantar o cannabis, para se plantar e através da folha da maconha se conseguir a extração desse medicamento que é importante para essas crianças. Cláudia, eu queria te agradecer muito a tua presença. Eu tenho certeza que a importância do assunto e a maneira como vocês têm tratado esse assunto, as dificuldades que vocês já viveram em relação a essa medicação e essa conquista judicial agora. Queria que você fizesse um histórico disso, as suas dificuldades, para mostrar para a gente em que pé nós estamos e judicialmente como é que nós vamos abordar isso em relação a você, a Nayara Mazini, que está aqui com a gente nos visitando, que também tem uma experiência grande. Eu quero agradecer também a Nayara pela presença, e vocês vão dar assim uma luz para a gente e também para aquelas outras mães que têm uma dificuldade em relação a essa droga. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço, Boa noite a todos. Só para iniciar, eu tenho o Matheus, que ele tem 11 anos de idade, ele é síndrome de West, Hoje é epilepsia de difícil controle. O Matheus já chegou a ter mais de 80 crises convulsivas por dia. E dentro do quadro dele, a gente não conseguia fazer controle, mesmo com 7 medicações anticonvulsivantes. E o que nos deu à luz foi quando surgiu a possibilidade do CBD. Ou hoje a gente fala cannabis sativa medicinal. A gente usa esse termo porque em algumas proporções não existe somente o canabidiol, Tem outros tipos de canabinoides
inclusive o THC, que é um mito, né, com relação ao CBD, a cannabis. Mas, na verdade, ela não é bem assim. Isso daí tem que ser desmistificado, tem que ser colocado de uma maneira muito clara, tem que, sim, trazer, por isso, muito agradeço esse convite, que isso é muito importante, até para as famílias poderem entender e as outras pessoas. Então, o Matheus, ele iniciou o uso em 2014, final de 2014. E em 2015, já com a liberação da Anvisa, porque todo esse processo precisa da liberação da Anvisa, né? Documentos preenchidos por neurologistas, né? Então, é bem encaminhado. E o Matheus, então, introduzimos para ele o tratamento com a cannabis medicinal. E o que trouxe para ele? De 80 crises convulsivas por dia, uma criança que mal sustentava pescoço, tronco, né, não balbuciava, ele teve o controle das crises de 80 para 30. Né? E essas crises convulsivas dele, 30 ainda eram uma sequência, mas de 80 para 30 nós vamos falar aí que são 70% de melhora. E ele voltou a ter algumas coisas que a gente não via mais, que era o tentar se comunicar, levantar o corpo, né? Tentar de alguma forma conversar com a gente. E com isso, também, junto a outros tratamentos, como a dieta cetogênica, a gente, depois que viu essa questão difícil da justiça, né, não conceder para a gente, mesmo todo o trabalho, né, que o doutor teve, a doutora Cris, o doutor Jefferson tiveram, e nós conseguimos judicialmente uma liminar que concedia o direito dessas crianças terem a medicação, foi falho, eles não conseguiram, né, mandar essas medicações e essas crianças poderiam ficar sem, né? Mas, com tudo isso, a gente viu uma luz no fim do túnel, que era, então, plantarmos e extrairmos o óleo. Mas não é tão simples assim, né, doutor? Esse é um aspecto assim, importante de que a gente vai abordar muito, que é o que interessa agora, porque tem um aspecto legal, porque é uma droga que tem os efeitos psicoativos e ela é ilegal, né? Acontece que em 2015 foi isso que a Anvisa tornou essa droga controlada, entende? Então, é uma droga hoje controlada e qualquer médico hoje, pela RDC 38, me parece, a Anvisa pode autorizar a pessoa a usar, eu a receitar ou qualquer médico a receitar. Aliás, até os dentistas podem receitar e já tem ações judiciais para que as fisioterapeutas possam receitar também o canabidiol. Então, é uma coisa assim, nós vamos contar muito com a Nayara, a Cláudia, explicando para a gente essas dificuldades, porque o telespectador, esse que é papai, que é mamãe, você imagine ter um filho com uma doença que leve você a ter 80 crises convulsivas por dia. Estou fazendo uma conta aqui em 24 horas por dia, uma média exatamente de quase 3, isso, exatamente por hora. Isso. Então, elas chegaram na autorização agora para plantar. É isso que nós vamos ouvir de cada uma delas agora, Marcos, nesse segundo bloco que você vai anunciar, para que a gente possa ter realmente noção da grandeza que chegou esse tipo de situação hoje em Marília. Então vamos rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência com o mundo da criança para saber todos esses detalhes. Tenho certeza que você está muito atento aí, querendo saber como é que isso vai funcionar, e a gente vai falar daqui a pouquinho para você aqui no Mundo da Criança de hoje, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda, e também com a gente o Colégio Criativo. Até já!